né, gravando o nosso encontro hoje, para que depois quem não estiver aqui desde o início possa acessar. Essa gravação eu coloco lá no meu canal e depois eu jogo para vocês, fica mais fácil, porque fica gravado no Drive de Yara, e aí fica mais difícil o acesso para vocês. Então, eu achei esse caminho mais legal, mais fácil. Aí eu pego o link, solto lá e transformo num vídeo do YouTube e disponibilizo para vocês. Assim eu fiz na aula passada e farei nessa também, tá bom? No nosso encontro. Quem teve a oportunidade de ler o material bem simplesinho desse encontro de hoje. Material da ABOC. Quem leu? Quem teve a oportunidade, a curiosidade? Professora, Estão aí? Estão vivas? Confesso que eu não dei uma olhadinha, não. Professora, olha, eu tive muita curiosidade até abrir, fui lá visitar seu canal e tudo mais. Só que aqui, para mim, foi tão corrido esses de começo de semana, sabe? Eu não tive tempo de ler, eu não vou mentir para a senhora, porque eu podia chegar a dizer que passei a vista e começasse a ler aqui. Tá certo. Mas é intuitiva hoje as coisas aqui, porque já está tanto tempo vivenciando essa pandemia que tem muita coisa que a gente já sabe, né? Tem coisas que a gente não sabe, principalmente quando se refere à atividade de organização de eventos, né? Então, eu vou só dar uma espelhada aqui no material para vocês, mas depois, se vocês quiserem também, vocês podem... Eu fiz um resumo desse material com um videozinho que eu acho que tem 1 minuto e 48 segundos. Então, vocês podem também olhar, tá bem legal. Vou ver se eu consigo abrir aqui para vocês. Eu vou espelhar, tá? Se vocês não estiverem vendo, é o vídeo. Aí vocês me avisam, tá bom? Que aí eu passo para outra parte. Tá certo. Esse videozinho foi eu que produzi, especialmente para vocês. Só um instante. Vocês estão vendo? Estou. Sim, professora. Bom, eu fiquei aqui durante a manhã inteira essa máquina aqui, viu? Eu vim aqui. Vai tocar essa moto. Sim, mas eu não estou de saída. Não tem, não. Você não está escrevendo para mim. Tá? O que desse vídeo vocês não chegaram a ver, têm conhecimento a respeito? O que é que vocês não sabiam? Essas medidas são recomendações da ABOC. Vocês lembram o que é a ABOC? Oi? Só tá eu e você, Sheila? Acho que a internet de Josi caiu. Então, tá caindo, né? Vê só.
esse vídeo eu produzi com as informações que eu coloquei da ABOC, Associação Brasileira de Organizadores de Eventos. E essa associação, através das recomendações da OMS, né, dos especialistas, eles traçaram, né, caminhos para que quem vai retomar a atividade de organização de eventos possa seguir. Então, eu preparei um material também para vocês. O que é que vocês acharam? Conseguiram entender? Está muito rápido? Dá para compreender de forma geral o que o vídeo explanou? Eu acho que ele está bem explicativo, Viane, dá para entender perfeitamente. Tá fácil, né? Deixa eu... eu estava com um material aqui, agora não estou achando. Eu estou só abrindo aqui o material que eu produzi para hoje, tá? Só um instantinho. Enquanto isso, o vídeo está rodando lá de novo. Pronto. Eu vou espelhar de novo minha tela, tá? Que é com o material que eu produzi para agora. Ó, o mercado de eventos no Brasil, Covid-19 e atividades pós-pandemia. É esse o nosso tema de hoje. Nós vamos observar algumas medidas, né? Então, primeiro de tudo, eu gostaria de saber o que é que vocês sabem. O que vocês gostariam de saber e depois disso tudo, vocês vão me escrever no chat ou vão mandar no fórum lá de discussão, que eu até coloquei isso aqui, o que vocês aprenderam, o que vocês não sabiam, tá certo? O que vocês sabem a respeito sobre o mercado de organização de eventos para esse período pós-pandemia? Para esse período de pandemia também, né, na verdade? O que vocês sabem? Vocês viram no vídeo e outras informações a mais que vocês tenham a esse respeito? Bem, o que eu assim, sei, Viviane, é que a gente tem que ter todo cuidado, né? Que o mercado não pode parar, né? Porque tem que continuar, mas nas medidas de segurança, né? A gente tem que se precaver que não venha contaminar. Quais são as medidas básicas, assim, que a gente precisa? Higiene, distância, máscara, né? A gente tem que ter bastante cautela, né? Uhum. Josi. Isso mesmo, professora Célia parece que roubou o que eu ia falar, mas... Por isso que eu falei primeiro, E com relação à produção de alimentos e bebidas? Restaurante self-service, como a gente tem aí o Aquarius, será que ele pode funcionar da mesma forma? Professora, eu acho que não está da mesma forma, né? Sabe, mas eu acho que não tem que ter como você falou, o distanciamento, tem menos horas de trabalho, não pode estar trabalhando o dia todo, né? Uhum. E aquelas comidas expostas lá, e todo mundo pega, vem um e pega, vem outro e pega naqueles talheres, né, para servir. Viviane, aquilo ali vai poder funcionar dessa forma? Oi. Viviane, na verdade, nós hoje estamos mais atentos por conta dessa pandemia, mas na verdade era para ser essas medidas sempre, porque é muito fácil de contaminação. Que, de fato, eu acho muito errado. Todo mundo pega no garfo, todo mundo se serve, fica conversando. Muitas vezes, quando eu ia almoçar fora, eu via o povo em cima do buffet conversando e a saliva em cima do alimento. Essas medidas, na verdade, já era para ter sido feitas já há muito tempo, não era por conta de pandemia. Assim é a minha opinião, né? Verdade. Josi, sua opinião?
Também, professora, eu também acho, sabe, que assim, a gente só, eu acho que só o brasileiro em si, só vem querer se proteger mais quando acontece é, a besteira, né? Como essa pandemia que a gente está vivendo, a gente não está ligando muito e está passando um álcool em gel, e está. É verdade. Uma coisa que a gente faz muito errado desde sempre é quando vai para a festa de aniversário, né? É assoprar a vela, né? A gente joga toda a nossa bactéria em cima da vela, né? É Da verdade. vela não, em cima do bolo. Do bolo. E depois a gente vai e divide aquele bolo com as outras pessoas, não é? É Com verdade. certeza. E a boca da gente é o local que mais tem bactéria. Pois é. Então, ó, essas medidas, essas recomendações da ABO, que é a Associação Brasileira de Organizadores de Eventos, e a OMT, né, Organização Mundial, OMT não, OMS, Organização Mundial de Saúde, elas são para que os eventos e a atividade econômica ela possa continuar a ocorrer, né? Agora, nesse período, e posteriormente, levando em consideração as medidas de proteção, né, individual e coletiva. Então, uma das recomendações são as medidas de distanciamento. Para clientes em fila, por exemplo, clientes em fila, o distanciamento tem que ser de 1,5 m. Mas para clientes em plateia, por exemplo, no teatro, no auditório José Marques, é 1 m. Praça de alimentação, tem que haver o maior número, quer dizer, tem que ter um grande número de mesas bem espalhadas, espaçadas, para quê? Para que um cliente não fique próximo ao outro. No estacionamento, a mesma coisa. O distanciamento, se vocês já observaram, quem saiu de casa, que foi, teve a oportunidade de ir a algum lugar que tem cancela para o carro passar, ou vocês observarem na rua, não tem mais aquelas botonetas. Aquele lugar que o cliente apertava, né? Eles colocaram sensores para a cancela levantar e o cliente não mais ter que pegar ali, apesar de que o bilhetezinho, né, do estacionamento ainda sai. Mas é individual, você pega o seu, depois descarta. Nas filas, né, como falei, 1,5 m. E outra coisa, e o distanciamento entre clientes no evento tem que ser, não, os espaços, né, um cliente para cada 2 metros. Quando a gente fala em segurança em eventos, nós, anteriormente a isso, era 1 metro para cada cliente, né? Era uma medida de segurança, 1 m². Mas hoje não, são a cada 2 metros um cliente, para poder dar esse espaço de distanciamento. E isso é super importante. Mas vocês acham que todo mundo está levando isso em consideração? É o que eu ia falar agora, professora. Eu vejo Tem um monte de gente já organizando eventos, indo para comer fora. Parece que a vida voltou ao normal, né? É verdade. É como eu estava falando, professora. Aqui em Jaguaribe, eu vejo quando eu vou na lotérica, quando eu vou no supermercado, o pessoal não respeita não, em fila não. É em cima de você senta aí para afastar um pouquinho, porque o povo não respeita não. Pois é. Pensando nisso, eu trouxe para vocês um caso, para que vocês possam analisar. Por exemplo, estudo de caso, uma festa de 18 anos, com 30 convidados. Quantos metros quadrados são necessários para que esses 30 convidados possam ficar de forma satisfatória? Será que 15 metros quadrados é suficiente? Se é 2 metros para cada pessoa, digamos assim, são 30 pessoas, a gente multiplica por 2, eu teria quantos metros? 60 metros, né? 60 metros para ficar bem 60 distante. metros. 60 metros. Só que 15 metros para 15 metros para 30 pessoas é menos da metade, é 1/4 do que eu preciso. Essa festa foi segura? Com certeza não.
Pois é, essa festa foi organizada na sexta-feira passada por alguém conhecido meu, e a realidade foi essa. E assim, é, isso muitos estão fazendo, cometendo esse erro. E quando alguém fala, diz, é frescura. Vai todo mundo pegar mesmo, enfim. Então, se vai todo mundo pegar, então pode morrer também, né? Tanto faz, né? E é isso que a gente não pode fazer de conta. A gente não pode fazer de conta que a gente organiza eventos. A gente não pode fazer de conta que a gente está tudo normal, que está na normalidade, e a gente não está na normalidade. Então, por isso, todas essas medidas de prevenção, de proteção, de higienização, de distanciamento e de sanitização precisam ser levadas em consideração. Há alguma dúvida? Porque, Viviane, assim, na verdade, nem todos. Os proprietários, as pessoas que promovem eventos, não levando em conta a parte financeira, lucrativa. Não querem saber da segurança, né? Eles querem encher, eles querem ver dinheiro entrar, digamos assim. Porque hoje mesmo aconteceu o seguinte, eu fui comprar queijo na casa do queijo aqui onde eu moro, e entrou um rapaz sem máscara. Aí a gente pegou, questionou, né? Mas o dono quis o quê? Saber que ele é um cliente que ia fazer compras, né? Não levou em conta a segurança dos demais que estavam ali no estabelecimento. Infelizmente, é isso que acontece, né? As pessoas não querem saber da segurança dos demais. Querem saber que vai ter dinheiro ali naquele momento e pronto. E outras pessoas não é nem porque vão ter dinheiro naquele momento, foi o caso desse evento, né, que eu citei, que eu dei o exemplo. Querem fazer um evento, querem se confraternizar, querem aglomerar, querem a brincadeira, mas não levam em consideração a segurança alheia. Não só a segurança de quem está ali, mas como aquilo pode ocasionar problema para a vida de outras pessoas. De pessoas que não estavam ali, mas que, de repente, se alguém ali se contaminar, vai levar doença para outras pessoas. Vai levar doença para um idoso, vai levar doença para uma pessoa que tem um risco alto por ter diabetes, ou pré-diabetes, obesidade, entre outras coisas. Mas, infelizmente, não é levado em consideração isso. Então, totalmente errado, né? Então, medidas de higiene pessoal. Medidas de higiene pessoal, como vocês citaram, máscara, álcool em gel, limpeza de objetos, limpeza dos sapatos, locais de descarte, né? De máscaras. E essas medidas têm que ser levadas em consideração tanto para os clientes quanto os funcionários, né? Então, não pode ser medidas apenas para os clientes. Tem que pensar também nos funcionários, tem que pensar também... Oi, Tainá, boa noite. Tem que pensar também na propagação, como aquilo pode... Como mostra, né, os estudos, uma pessoa, ela pode contaminar muitas outras, ela pode chegar a passar para 80 pessoas o vírus. E isso é muito sério para quem organiza eventos, porque a gente pode ser responsabilizado pela morte de tantas pessoas, e a gente não quer isso, a gente quer que os nossos eventos sejam motivo de alegria, de confraternização, de união, né, e socialização, de network, tudo isso, né, a gente fazer contatos de trabalho, mas e se a gente não leva em consideração todas essas medidas, a gente pode causar a morte de alguém. Então, a primeira medida é a medida de distanciamento, a segunda medida é a medida de higiene pessoal, e isso tem a ver muito com a parte de alimentos e bebidas também. Como eu estava dando um exemplo aí do Aquários, o restaurante Aquários, né? Ele, para voltar a funcionar, com certeza deve estar funcionando, mas precisa levar em consideração muitas coisas, principalmente a manipulação desses alimentos.
As pessoas chegam, vão se servir, e aí eu me sirvo, depois o outro vem e se serve com o mesmo garfo. Então, isso é um problema, porque ali pode ser um local de transmissão, né, do vírus. Transmissão não só do vírus, mas também de outras doenças que podem levar à morte, não daquela pessoa especificamente, mas de terceiros. E isso é triste. Então, como Sheila falou, essas medidas deveriam ser sempre tomadas por nós, porque as medidas de higiene, elas devem fazer parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, não só como mostrando o vídeo para vocês, não só apenas tomar banho, lavar as mãos antes das refeições, mas hoje essas medidas elas vão se propagar para a nossa vida, para o resto da nossa vida, e a gente vai, a partir desse vírus, nós vamos mudar os nossos hábitos de higiene, de alimentação, de cuidados pessoais, e assim sempre foi na história. O guardanapo, ele surge a partir de medidas de higiene provocadas por uma doença, assim como a faca, o garfo, a toalha, a mesa. Tudo isso foram surgindo no decorrer da história a partir de doenças, como a peste negra, entre outras, né? Não exatamente para o guardanapo e os talheres, mas a partir de doenças, de graves doenças que a humanidade sofreu no decorrer dos séculos, que essas medidas vão se incorporando ao nosso dia a dia, né? E a organização de eventos não fica de fora disso, não. Medidas de sanitização dos ambientes, ó. Uma coisa muito importante quando se fala de medida de sanitização dos ambientes é na entrada dos clientes a esses espaços. No hall de entrada precisa ter tapetes, né, com desinfetantes, com produtos desinfetantes, guarda-volume externo, não mais dentro dos eventos, o local para descarte de máscaras. Esse Czinho representa os clientes e o F funcionários. Também é muito importante as medidas de higienização dos EPIs para esses funcionários. Local e espaço também para descarte dessas máscaras. No refeitório, para os funcionários, um maior distanciamento. Muitos hotéis estão fazendo o quê? Na hora de serviço do café da manhã, servindo nos quartos, para que os clientes não entrem em contato um com os outros, que mantenham esse distanciamento, que tenham mais cuidado, né? Porque nos hotéis o serviço de alimento é self-service. A pessoa vai lá, se serve, mas isso é um problema, porque ali pode haver uma contaminação. Alguém pegou no talher, assim como isso faz parte de alimentos e bebidas, e tudo isso está dentro da nossa disciplina, e tudo isso está dentro da nossa realidade, agora que estamos vivenciando a pandemia e para depois da pandemia. Então, porque são medidas que vão se estender para o resto das nossas vidas. Não necessariamente que os hotéis e os restaurantes não vão ter mais esse serviço de self-service. Os nossos eventos, onde tem o coffee break, não é que isso não vá mais acontecer, mas é que muitas coisas a gente vai repensar e vai refazer, né? Vocês concordam? Será que os nossos eventos ali no hall do Auditório José Marcos, eles vão acontecer da mesma forma? Será que os nossos coffee breaks, eles vão acontecer da mesma forma? De jeito nenhum. Essa questão Nunca mais, né? Essa questão de se servir no self-service e pegar o mesmo talher, teve um dia desse que eu fui no shopping, eles agora estão colocando luvas descartáveis. A gente coloca as luvas, se serve com os talheres, depois descarta. Quer dizer, a gente não está tendo mais aquele contato com os talheres. Já é uma forma de... Olha aí, tá vendo? Isso eu não sabia. Eu não sabia, até porque eu não estou indo no shopping, não estou indo em canto nenhum. E mal estou vendo televisão, evitando para não entrar em pânico. Mas é uma medida interessante, tá vendo? Uma coisa que vocês aprenderam, que eu aprendi com vocês hoje, essa do uso das luvas descartáveis para que as pessoas possam usar os talheres. Tem uma outra medida também, as barreiras de acrílico, né? Quem acompanhou, quem chegou, por acaso, ver sábado passado o Caldeirão do Hulk?
Ele voltou a fazer os programas, né? Quem chegou a ver? Eu vi. Você viu que interessante o que ele fez? Até para abraçar, ele botou como se fosse um casaco, né? Com espaço para quem vai abraçar e quem vai ser abraçado, só que de plástico, né? Eliana já tinha feito aquilo também, no programa da Eliana. Legal, né? Então, são medidas adaptativas. A gente pode fazer isso para um evento, por que não? Para que as pessoas possam... Aí bota lá, abraçômetro, sei lá. Não tem aqueles espaços que a gente criava para as pessoas tirar foto? Então, a gente, em vez de criar um espaço para as pessoas tirar foto, a gente cria um espaço para as pessoas se abraçarem. Seria legal? Seria. Interessante. Diferente, né? Porque uma das coisas que eu acho que a gente mais sente falta nesse período é esse contato, é o abraço, né? Eu que sou igual Felícia, que adoro abraçar todo mundo, sinto muita falta disso. Que é uma saída, é uma coisa diferente, é algo que a gente pode implementar, pelo menos por enquanto, né? Então, medidas de comunicação. Como devem ser essas medidas de comunicação? Por que são tão importantes as medidas de comunicação? Sheila, Tainá, Josi. Essas medidas de comunicação, elas são importantes para que as pessoas possam... É igual a propaganda de quem lembra aí do Compre Batom, da década de 90. Compre batom, seu filho merece batom. Ou seja, para que fique na cabeça das pessoas, né? Mesmo assim, quem sabe, se de tanto falar, as pessoas acabam usando, se protegendo, mantendo distância, e é isso. E essas medidas de comunicação, especificamente a que esse texto se remete, fala, são as medidas de comunicação, por exemplo, para a venda de ingressos, para as secretarias que a gente monta nos nossos eventos não são possíveis agora, nesse momento, e provavelmente muitas coisas a gente vai direcionar para o online. Então, essa medida de comunicação é para venda de ingressos, essa medida de comunicação é para cadastramento de participantes, é para credenciamento desses participantes, é para gerenciar a participação e o certificado desses participantes. Então, não só essas questões, mas também a comunicação, por exemplo, ficar passando um rádio, como tem aí a radiodifusora do bairro de Jaguaribe, né? Não esqueçam da máscara, olha a higiene das mãos, ao mexer na boca e olhos, antes disso, higienize as suas mãos, cuidado com o distanciamento. Então, essas medidas de comunicação, elas vão ser de grande importância. Em muitos eventos, a gente vê essa comunicação, vê os rádios, a estação de rádio dos eventos, apenas para comunicar perda, roubo, para comunicar a alguém que sumiu, mas agora ela vai ser muito importante para comunicar essas medidas de distanciamento e de higienização, assim como medidas de sanitização, e para que as pessoas lembrem de fazer isso. É sempre necessário, por quê? Porque as pessoas esquecem a todo momento. A gente vê gente... o certo é a gente pegar na máscara pelas alças, né? As pessoas pegam no meio, com a mão suja, passa no olho, passa na mão, passa na boca, e é um problema. Sheila? Viviane, outra coisa assim, que eu achei bem interessante. Outro dia eu estava fazendo feira no Atacadão, aí, assim, acho que era de 15 minutos, aí tinha um anúncio para as pessoas terem cuidado com os idosos, que não deixasse eles sair para fazer feira, que os mais jovens que fossem no lugar deles, que evitasse, porque eles são a parte mais frágil, né? Eu achei muito interessante isso, sempre lembrando. Os idosos, evite que eles saiam de casa, lugar, fazer a feira, coisa e tal, sempre lembrando. Eu achei bem interessante isso. Isso é muito importante. E aí é uma possibilidade para a gente, né? Para a organização dos nossos eventos. Não é só uma oportunidade, mas é uma necessidade real.
essa comunicação virtual e essa comunicação real nos eventos, mas comunicando as pessoas, não só nos eventos, mas nos espaços, como você acabou de citar, o Atacadão como um exemplo, para que as pessoas tenham consciência, né? Se não tem consciência, mas vão ficar com a consciência pesada, porque tem alguém ali falando para você fazer e outras pessoas olhando quando você não faz, não é verdade? Medidas de monitoramento. Quais podemos citar como medidas de monitoramento? Quem poderia me dizer alguma? Uma medida de monitoramento que muitas pessoas estão fazendo na entrada dos eventos, na entrada dos estabelecimentos. Evitando que... eles estão fazendo assim, porque na verdade, para que toda a família fazer feira, né? Eles estão colocando só uma pessoa por família, tendo todo aquele cuidado. É um monitoramento. Tem outras medidas de monitoramento que muitos estão fazendo, e até virou uma questão pública, as pessoas estão discutindo, é o uso ou não daquele termômetro digital, né? Mas o uso do termômetro digital é importante para verificar se a pessoa está com febre ou não. Já a pessoa está com febre, ou seja, ela está com a doença, ou pode estar com outra, e vai transmitir essa doença. E é uma medida de monitoramento. Uma outra medida de monitoramento é, por exemplo, que estão adotando para os jogadores de futebol, fazer teste rápido, né, para saber se a pessoa está com Covid ou não. Uma outra medida de monitoramento podia ser essa adotada, o evento, você não vai me trazer presente, mas você vai trazer o atestado, né? Você vai fazer o teste rápido do Covid em 15 minutos você tem o resultado, para saber se você está doente ou não. Poderia ser uma medida... Em Faustão, na Dança dos Famosos, toda semana eles fazem esse teste rápido, para poder se apresentar. Pois é uma medida de monitoramento, está monitorando, está verificando se aquelas pessoas estão saudáveis ou não, porque há uma circulação, não é tão grande quanto se tinha antes, com auditório, com plateia, mas tem pessoas ali, né? Então, elas podem transmitir uma para outras e isso levar para fora daquele espaço, né? Transmitir para idosos e entre outras pessoas que são pacientes de risco. Então, são medidas de monitoramento, são tão necessárias quanto as medidas de proteção, monitorar os espaços. Tem um hospital aqui chamado de Gastrocentro. Desde o início da pandemia, que ele usa dessas estratégias de distanciamento, de máscara, de higienização, de sanitização, de monitoramento. Até onde eu sei, nenhum dos seus funcionários, quando eu soube, né, já fazia 5 meses da pandemia e ninguém tinha sido contaminado, ninguém. Ou seja, né, são medidas concretas e reais, né, que podem ser adotadas para quem não pode deixar de trabalhar, para quem não pode deixar de fazer com que os eventos aconteçam, porque é uma cadeia produtiva imensa. Sheila, pode falar. Eu moro aqui próximo ao CECAP, que é a Central de Produtos Orgânicos. Eles também estão nessa medida também. Sempre os feirantes eles estão fazendo o exame para ver se tem assim, algum feirante contaminado, né? E não pode contaminar o restante, porque estava conversando com uma amiga minha. Pois é, então isso tudo é de grande importância. Então, vamos retomar um pouquinho aqui para o que a gente discutiu até então, né? Ó, vocês vão me dizer o que vocês... Aqui, ó. O que vocês sabiam sobre as medidas de proteção para a retomada das organizações de eventos? O que vocês sabiam? E o que vocês aprenderam aqui nesse diálogo hoje, nesse encontro? Bem, eu
Eu aprendi que para a gente voltar, a gente tem que ter total responsabilidade, porque não é só a nossa vida, é a vida de terceiros também, né? Por mais que eu não me contamine, mas eu posso correr o risco de levar a doença para dentro de casa, para meus amigos, e isso não é legal, né? Porque tudo na vida tem um preço, a gente tem que ter responsabilidade em tudo. E o que você, Sheila, gostaria de saber? O que você gostaria de aprender mais, aprofundar sobre esse tema? Eu gostaria de saber, assim, até quando isso vai durar, né? E o que a gente pode aprender para fazer, para ajudar mais as pessoas e a evitar mais essa doença, né? Porque a gente está sempre aprendendo, né? Como eu cheguei no restaurante e vi que eles pensaram na possibilidade de usar luvas, né? Para não contaminar os talheres. E a gente aprender mais e mais com essa situação. Pois é, Josi, você, o que você sabia, o que você aprendeu e o que você gostaria de saber mais sobre esse assunto? Fazendo relação entre a organização de eventos e a pandemia. Josi, Tainá. Eu gostaria de saber a pergunta do milhão. Eu estava falando, professor, esqueci do microfone. Tá certo. Professor, assim, o que eu sabia em relação aos cuidados é essas medidas básicas que a gente tem que tomar mesmo, né? Esse distanciamento, usar sempre máscara, sabe? A pergunta de Sheila foi boa. O que eu queria saber, quando é que realmente isso vai acabar, porque eu já não estou aguentando mais ficar sem o trabalho, sabe? Eu acho que o que mais está me matando é a falta do trabalho, sabe? É verdade. E o que eu aprendi, para mim, foi novidade, foi esse negócio aí de Sheila, de falar, esse negócio das luvas, de usar as luvas, para mim foi novidade também. Eu também não sabia. Também eu nunca fui em shopping, esses cantos, sabe? Eu também não sabia, não. Agora, uma coisa bacana também nisso, eu já falava antes na disciplina, né, no componente curricular de segurança em eventos. Muitos estabelecimentos são obrigados a botar a capacidade de carga dele na porta, mas eles não fazem isso. Mas agora, com a pandemia, estão fazendo até na igreja. Eu passei a semana na frente da porta da igreja, e aí lá eles botaram um cartaz bem grandão, assim, ó. Quantidade de metros quadrados que tem a igreja e a quantidade de pessoas que cabe por vez. Na reunião, no culto, na verdade, na missa, né? Isso é uma obrigação legal, mas que não era cumprida. Isso é uma obrigação legal para segurança em eventos, para a gente evitar superlotação. E quando eu estive na Argentina, eu vi isso, que lá eles fazem, eles colocam isso, e não só na Argentina, mas em outros lugares no Brasil, mas eles colocam em frente ao estabelecimento a capacidade de carga do estabelecimento. E aí, quantidade de metros quadrados e quantidade de pessoas permitida. Antes, era uma pessoa por metro quadrado, hoje é 2 pessoas por metro quadrado. Uma outra coisa também, uma curiosidade da questão da pandemia, não sei se vocês ouviram falar, da cannabis medicinal. Vocês já ouviram falar? A cannabis medicinal é um extrato... Eu já ouvi falar. É o extrato, né, que é colhido da maconha. A cannabis medicinal, ela serve para o tratamento de muitas coisas, entre essas coisas, o Alzheimer e o autismo. Mas existe um estudo britânico e existe um estudo também da Associação Abrace, que fica aí em João Pessoa, uma associação nacional, que tem tanto os produtores quanto os associados são parentes ou pacientes, né, que precisam da cannabis medicinal, que esse estudo britânico comprovou que a cannabis medicinal, ela consegue bloquear 85% do vírus do Covid-19. Se vocês já tinham ouvido, já escutaram essa reportagem, já viram, já leram alguma coisa sobre esse assunto? Não, professora, não. Saiu, inclusive, aí, eu tenho uma matéria daí do jornal de TV Cabo Branco, falando disso, uma reportagem justamente dessa associação chamada de Abrace,
falando do estudo que eles estavam executando com 400 médicos que estavam na linha de frente e alguns que estavam, acho que entre esses estavam com Covid e eles estavam ministrando a cannabis medicinal. Na gripe espanhola, que aconteceu mais ou menos há 100 anos atrás, um dos tratamentos para a gripe espanhola foi o uso da cannabis. Vocês sabiam disso? Não sabia não, Viviane. Também Pois não. é interessante, né, saber que a gente tem possibilidades, não é a cura, mas tem possibilidades. Uma outra possibilidade está sendo estudada pelo Instituto Butantan. O Instituto Butantan, que fica no Rio de Janeiro, e eles retiram, né, da cobra o veneno dela para fazer o soro. Mas o Instituto aí injetam no cavalo e a partir do soro que é produzido, do plasma do cavalo, eles usam para que é o medicamento, né, para o tratamento. E esse mesmo Instituto Butantan está pegando o sangue, né, de pessoas contaminadas, na verdade, o vírus, injetando no cavalo e tirando o plasma do cavalo para tratamento de quem está com a Covid. E nesse estudo, que só está faltando a autorização da Anvisa para ser liberado, comprova a eficácia do tratamento. Então, não é a cura, mas é o tratamento. E é brasileiro, e é aqui de pesquisadores brasileiros. Vocês sabiam disso? Não. É importante também saber, né, dessas medidas, tanto de prevenção quanto de tratamento. Então, a prevenção é tudo isso que a gente falou. A gente falou das medidas de distanciamento, de sanitização, de inovação, como o Sheila apresentou, a inovação lá no uso das luvas para que as pessoas possam se servir e tal. Isso é uma inovação, isso é legal. Como a inovação lá do Luciano, Huck, de outros programas mais. São inovações, mas o tratamento também é importante que ele exista e é preciso ser divulgado. E um dos tratamentos é esse, o plasma do cavalo, né? No início da pandemia estavam se usando o plasma, o sangue, né, das pessoas já contaminadas, tratadas para tratar outras. Mas existe a possibilidade de reinfecção, vocês sabiam disso? As pessoas que tiveram Covid podem se reinfectar desde que o organismo dela não tenha produzido anticorpos, e muitos não produzem esses anticorpos. Então, é isso. Então, as medidas de proteção, de prevenção e de tratamento. Eu trouxe algumas possibilidades, alguns estudos que estão em análise, né? E esse do Butantan é o mais promissor, porque só está esperando a autorização da Anvisa para ser liberado, e isso é muito bom. A gente tem pesquisadores trabalhando nesse sentido. Então é isso, gente. O nosso encontro hoje foi esse. Eu tenho um desafio para o nosso próximo encontro. Se, salvo engano, o nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre aproveitamento integral dos alimentos. Então, no nosso próximo encontro, eu gostaria que vocês trouxessem alguma receita, alguma coisa que vocês fizeram com o aproveitamento integral do alimento. Vou dar um exemplo. Essa semana, não sei se vocês sabem, do uso do caroço do abacate. Quem já ouviu falar do uso do caroço do abacate na alimentação? Que é muito bom para triglicerídeo, colesterol, controle da diabetes. Quem já ouviu falar? Já, Josi? Não, professora, eu fiquei imaginando, aquilo é amargo que só. É amargo, mas sabe como é que a gente usa? A gente pega o caroço do abacate, coloca no forno, né? Bota uma grelha. Eu peguei aqui uma grelha da cuscuzeira, porque a grelha do meu forno é muito larga, aí não ia cair, né? Aí eu peguei a cuscuzeira, coloquei lá e botei ele para assar por 2 horas. E aí, depois disso, eu passei no liquidificador, triturei e fez um farelo. Ele é amargo, mas dá para comer. Então, a gente come uma colherzinha de chá ou de sopa, que pode ser acrescentada em sucos, vitaminas, e aí eu vou postar algum material sobre isso para vocês. Mas isso aí é aproveitamento integral dos alimentos. Existem muitas outras possibilidades. Vocês conhecem a casca da banana empanada, eu falei para vocês
que eu fiz também a casca da banana refogada. Então, nós vamos falar do uso do aproveitamento integral de alimentos na organização de eventos, em especial, né, que é o nosso foco aqui, alimentos e bebidas. E aí eu gostaria que vocês, eu vou postar isso lá como atividade, que vocês escolhessem um alimento desse e fizessem um videozinho curto, de 1 minuto, meio minuto, 20 segundos, dizendo, ó, eu estou usando esse alimento aqui de forma integral. E o que vocês fizeram com ele? Qual a receita que vocês fizeram? Pode ser, aí eu dei o exemplo do abacate, da semente do abacate. Existem muitas outras. E aí vocês vão pesquisar. E vão pesquisar isso como a gente pode aplicar num prato, algo que a gente possa servir num evento, como a gente faz com a casca da banana. Certo? Combinadas? Que tal esse desafio? Gostei, combinadíssimo. É um desafio mesmo. Mas existem muitas possibilidades, Josi. Eu sei, professor. Eu sei. Existe, e é legal. Aí eu vou fazer também. Eu vou postar e eu vou botar outra coisa. Não vale mais a semente do abacate. Sem contar que é uma troca de conhecimento, né, Viviane? A ideia é essa, certo? Eu vou fazer também. E a gente vai socializar. Tá? Combinadas? Beleza. Combinado, eu gostei. Pois é, então, nós vamos ainda ver, nesse encontro nós vamos falar sobre produção integral de alimentos e ainda vamos falar no outro de slow food. Quem já ouviu falar de slow food? Que é diferente da proposta do fast food. Essa palavra é nova para mim. Coisas naturais, slow coisas vem saudáveis. devagar, né? Comer devagar, mas não só comer devagar. O slow food é uma prática que vem sendo difundida no mundo afora com várias perspectivas. Uma delas é comer devagar, outra é trabalhar com sementes crioulas. Aí eu vou deixar para vocês o que é semente crioula, nós vamos falar. Não vamos falar o que é essa proposta do slow food. Aí eu vou apresentar para vocês também e a gente vai fazer essa discussão. Isso é no nosso último encontro, tá certo? Então, a gente fica por aqui hoje. Essa aula vou disponibilizar para vocês, para quem não viu, quem quiser rever, tá bom? Acho que a gente conseguiu trazer algumas novidades também para vocês hoje. E nós todos, né? Eu, vocês, a gente trocou conhecimento. Foi muito legal o nosso encontro, eu gostei. Eu aprendi coisas com vocês, vocês aprenderam comigo, a gente sintetizou algumas outras, viu? Algumas recomendações. E é isso. Tranquilo? Tranquilo, professora. Tranquilo. Então, no nosso próximo encontro, nós vamos ter esse desafio aí. A gente vai apresentar os nossos... Eu não quero nem que vocês postem durante a semana. Eu quero que deixe como novidade aqui para a nossa socialização do conhecimento. Acho que vai ser muito legal. A gente trazer muitas coisas interessantes. Certo? Certo. Eu estou ansiosa para essa aula. Eu também. Eu quero saber o que eu vou aprender com vocês. E eu vou aprender, com certeza. E vocês comigo. Tá bom? Então, vou encerrar a gravação. E daqui para amanhã, essa gravação vai ficar disponível para vocês.